Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e estou aqui hoje junto com o Jefferson para a gente falar de um assunto bem legal e bem especial, não é? Boa noite, pessoal. Eu sou o Jeff Sabagaia, mentor de escritores, sócio da Editora NPE junto com a Gi e membro da Academia de Letras do Brasil, né? Hoje nós vamos trazer um assunto bem importante para você que é escritor, seja iniciante, seja um escritor que já escreve há bastante tempo, mas que talvez não tenha tido a oportunidade de publicar um livro, né? Nós vamos falar sobre qual tema hoje na live, Gisele? A gente vai falar sobre como é que nasce um livro, né? Então, como é que é esse processo, qual é o mapa desse processo para a gente partir da ideia até a gente ter o livro, né? E aí a gente tem que trazer, né, essa questão de que a escrita é uma forma de imortalizar pensamentos, né? Mas ter um arquivo guardado no computador não é o mesmo que ter uma obra publicada, né? Aqui a gente traz essa provocação para você que escreve muito, que escreve há bastante tempo, tem o diário, talvez a sua história, ela merece estar publicada, mas você não conhece todo o processo de como é que nasce um livro, né? Um livro, ele nasce no momento em que o escritor decide escrever a sua história, mas ele é somente um livro que transforma, que impacta positivamente a outras vidas quando ele é publicado, né, Gisele? Exatamente, né? Então aí a gente pode pegar e partir do início, né? A gente tem que pensar que o escrever o livro, ele é uma jornada desde a ideia até a gente botar o último ponto final, né? Que é a gente ter esse livro impresso. E aí a gente tem o papel da editora dentro de todo esse universo, que a gente atua como uma ponte, né? Conectando o sonho do escritor à realidade de ter e receber na mão o seu livro impresso, né? A gente transforma e acompanha e não deixa esse escritor ficar tão solitário. A gente ajuda ele com toda a nossa equipe, com todo o nosso suporte, para que ele possa, sim, se tornar o escritor da sua história publicada, ele possa, sim, ter o prazer de receber e poder abrir a sua caixa e poder receber esse livro impresso nas mãos, né? Ter esse sonho materializado nas mãos dele. Bom, dito tudo isso, né, Gisele, se a gente for trazer esse mapa, o primeiro passo do mapa seria o quê? A revisão e a preparação desse livro para dentro para o início dessa jornada, né? Depois que o livro está escrito pelo escritor, o manuscrito esteja pronto pelo escritor, e aí entra o papel da editora para fazer essa questão do que a gente chama do diamante bruto, né? É aquela pedra que precisa ser lapidada, é o texto que foi escrito pelo escritor e ele precisa de uma lapidação para que se torne uma pedra preciosa. E dentro dessa questão da revisão, existem alguns mitos e realidades que a gente tem, né? Qual deles que a gente pode contar aqui na live hoje, Gisele? O principal é que a gente precisa tirar da cabeça que o texto ele sai pronto da cabeça do escritor, né? Então, o escritor tem a ideia, ele vai desenvolver a sua escrita, trazendo, imprimindo as suas qualidades, imprimindo a sua experiência, imprimindo a sua forma de falar. Mas aí a gente entra com o papel da editora. No nosso caso, editora NPE, a gente tem muito respeito por essa individualidade do escritor. Então, você não precisa se preocupar que a gente não vai tirar as suas características do livro pensando única e exclusivamente, este livro tem que ser mais vendável. Por quê? Porque hoje as pessoas podem até estar lendo de uma forma, podem até estar seguindo algum estilo específico de livros. Então, todo mundo acha que tem que escrever da mesma forma, e na verdade não. Porque hoje estão lendo livros de bruxinhos, amanhã estão lendo livros de dragões, depois de amanhã estão lendo livros de romances históricos. Então, a sua personalidade impressa no livro é o principal diferencial do seu livro, da sua produção literária. O que a gente faz enquanto editora quando a gente está fazendo essa lapidação que o Jeff falou? A gente faz análise se o texto está coerente, se existe uma continuação e essa história ela está fazendo sentido para quem está lendo, que para quem não conhece o desenvolvimento que aconteceu dentro da cabeça desse escritor, se a gramática está correta ou se o escritor ele está se permitindo criar novas palavras, criar às vezes uma nova linguagem.
mas aí a gente deixa isso claro para o leitor, que ele vai ver e vai encontrar e vai conhecer palavras diferentes, porque isso faz parte da criação desse escritor. É o que o pessoal fala, é a licença poética, é a possibilidade do escritor criar da melhor forma possível. E principalmente se o texto ele flui, se ele não é um texto que fica monótono, se ele não é um texto que fica pesado, se não é um texto que às vezes está faltando um pedaço que vai ajudar a explicar um pouco melhor aquela história. A gente conversou esse final de semana com um escritor que nos passou um manuscrito para a gente começar a dar uma olhada, e eu falei para ele, eu disse, o que tu me passou ali é um resumo do livro, mas o que tu me passou como um capítulo, ele pode se tornar pelo menos 2. Aí ele ficou me olhando e ele disse assim, eu tinha pensado nisso ali ser um capítulo só. Aí eu disse, não, por quê? Porque está faltando algumas nuances da história, porque dentro da cabeça dele tudo é muito claro. Dentro da cabeça de qualquer pessoa, toda a história é muito clara. E às vezes a gente precisa, nessa hora da lapidação, da edição do texto, na hora dessa fase de correções, que a gente pega e ajuda o escritor, às vezes, até a desenvolver um pouco melhor essa história. E o mais importante, pessoal, na editora NPE, a gente mantém essa questão da originalidade e da autoralidade do escritor. É muito importante deixar claro aqui que nessa fase da lapidação, onde a gente faz a revisão e a edição textual, mantendo a voz do escritor e não a voz da editora, que a gente não faz todo esse processo que a gente chama de um processo humanizado. A revisão e a edição textual dentro da editora NPE ela é feita por pessoas. No mundo onde a inteligência artificial está cada vez mais propícia e não tem mais volta de acontecer, esse processo a gente respeita, e aí o respeito com a escrita, com a autoralidade, com a originalidade do texto do escritor, ele é feito por pessoas. Isso é muito importante deixar claro. Você vai ver muitas editoras, muito pessoal aí na internet falando o quê? Que eu faço revisão e o custo é 10 vezes mais barato do que uma revisão da editora tradicional. Por quê? Estão usando inteligências artificiais. E a gente já conversou em outras lives aqui sobre a questão da propriedade intelectual, de todo o resgate, né, dos direitos autorais do escritor, né? Isso aqui é papo para uma outra hora, ou se você quiser, busque aqui no nosso canal do YouTube o vídeo onde a gente fala sobre a questão dos direitos autorais da propriedade intelectual, né? Passada essa fase da lapidação do texto, do diamante bruto, finalizou a revisão, está aprovado, nós vamos para o que a gente chama de dar uma roupagem de gala para o livro. E o que é essa fase de roupagem, roupa de gala? É você fazer o design e a diagramação. Mas o que é esse tal de design, essa diagramação? Em linhas gerais e de maneira rápida e direta para você, é deixar o seu livro pronto, diagramado no formato de livro, pronto para ser impresso numa gráfica, né? E aí a diagramação não é somente organizar as letras, é um estudo de tipografia, espaçamento, para garantir que a leitura seja prazerosa e não canse os olhos dos leitores. A diagramação trabalha uma hierarquia de conteúdo, se ela vai ter título, qual o tamanho da fonte do título, se vai ter subtítulo, se vai ter texto, se vai ter parágrafos recuados, se vai ter imagens, se vai ter tabelas, toda essa tipologia, toda essa questão do estudo de espaçamento fazem com que o seu livro ele seja agradável e não canse o leitor durante o processo de leitura. O nosso objetivo enquanto design e diagramação do seu livro é fazer que aquela pedra bruta que você nos entregou aqui na editora para ser revisado e agora diagramado seja feita em perfeita sincronia. Isso a gente está falando do miolo. E aí quando a gente fala de design, é o design da capa. E aqui é importante dizer que a capa do seu livro é o primeiro contato com o seu público. Eu costumo dizer que é o cartão de visita. Quando você chega numa livraria, se coloca no lugar do leitor, você olha aquela imensidão de livros, centenas, milhares de livros numa prateleira lá. Qual é a capa que te chama a atenção? Um título bem chamativo, um título que engaje, um título que conecte com o que o leitor está buscando, a cor
dessa capa, os elementos que você utiliza fazem com que o teu leitor ele seja, entre aspas, hipnotizado por aquela capa. Então, aquele primeiro contato da capa, que a gente chama de cartão de visita, ele é muito importante. Então, esse design ele precisa ser feito de uma maneira muito prudente, de uma maneira muito inteligente para que seja chamativa e seja agradável aos olhos do escritor. Quando a gente fala de um design de capa, é muito importante dizer que dentro da editora NPE, nós também fazemos um trabalho a quatro mãos. O que é esse trabalho de quatro mãos? A gente faz versões da capa, duas versões da capa, e vai discutindo com o escritor para que a capa seja exatamente como ele sonhou, como ele imaginou. Afinal de contas, mesmo que a capa seja o primeiro contato do seu livro, você, escritor, é quem vai ser o vendedor da sua história, você que vai vender esses livros, né? E aqui é muito importante frisar que, para que isso seja um trabalho a quatro mãos, mesmo que a gente tenha a aprovação do escritor, a gente também trabalha um pouco sobre a questão da psicologia das cores, né? A composição gráfica para destacar o livro na estante e despertar a curiosidade imediata. Quando eu comecei a falar da design e da diagramação, é exatamente isso aqui. Você tem que conectar, tem que despertar a curiosidade do seu leitor lá na prateleira da livraria, da estante virtual, né? A gente tem aqui hoje muitas livrarias online. Essa capa ela precisa ser prazerosa, ela tem que despertar a curiosidade. Quando você fez essa primeira conexão por conta das cores, dos elementos, da tipografia que você utilizou na capa, você já tem um primeiro passo garantido para que o seu leitor, para conquistar o seu leitor, né, Gisele? Exatamente. E antes que para a gente não esquecer, se você está acompanhando, está assistindo esse vídeo, você ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para continuar acompanhando e aprendendo mais e conhecendo um pouco mais também os serviços e o trabalho da editora NPE. Dito isso, foi feita a escrita, que é o primeiro passo, foi feito o segundo passo, que é a lapidação daquela pedra bruta, transformando ela em diamante. O terceiro passo, o embelezamento, né? A caixinha onde vai aquele diamante tão lindo que é o miolo e a história do seu livro. A gente chega na parte da burocracia do seu livro. Porque, afinal de contas, para o livro poder ser comercializado, às vezes na biblioteca, dentro da Amazon, dentro de algumas livrarias virtuais, ele precisa, sim, ter alguns documentos. E vocês podem estar se perguntando assim, mas que documentos são esses? Os dois principais, ISBN, que é o RG do livro, é um número único e exclusivo que pertence àquele livro e que carrega as informações desse livro. E esse número do código ISBN, ele é inserido com as informações do escritor, de qual é a temática envolvida nesse livro, dentro da ficha catalográfica, que é o segundo documento tão essencial, né? Então, nós temos o RG do livro, que é o código ISBN, e a ficha catalográfica. E aí, vocês podem estar pensando, mas como é que eu vou fazer? De que jeito que é feito? É para isso que a gente está aqui. É para isso que a editora está aqui para vocês. Para cuidar dessa parte chata, para que você escritor, foque somente na função, em escrever e, principalmente, em falar do seu livro, em divulgar o seu livro. Porque se você não está falando, se você não está contando para o mundo que o seu livro existe, que você é o dono daquela obra, como é que os leitores vão conseguir te descobrir? Como é que as pessoas vão ficar sabendo? Ou alguém até pode presentear o seu livro para outra pessoa e a outra pessoa te procurar. E se ela não vê você falando, se ela não encontra você falando do seu livro, hoje, com o advento da inteligência artificial, ela pode até pensar que você é um escritor que nem existe. Então, é importante, sim, que o escritor apareça, que o escritor fale do seu livro, que o escritor desperte a curiosidade nos seus leitores, né? E aí a gente passa para a etapa final, que é qual? A parte mais importante desse processo todo, né? É a materialização de um sonho.
é a parte onde você vai ter o livro pronto, lapidado, o design da capa feita, a diagramação pronta, os registros todos feitos devidamente, entra a parte da impressão e do acabamento do livro. O que é esse momento, Gisele? Esse momento é o momento em que o livro ele sai do digital, né, da tela do computador, para o momento físico. É o momento em que você segura aquele livro nas mãos, é o momento que você abre a caixa, que você tem o contato e consegue passar a mão, sentir o cheiro do livro novo, né? Então, nessas horas, qual é o nosso papel enquanto editora? Ajudar o escritor a escolher qual é o melhor tipo de papel para imprimir a história desse escritor, qual é o tipo de encadernamento, qual é o tipo de laminação, se ele vai ter brilho, se ele vai ser uma capa fosca, se ele vai ter orelhas, se ele não vai ter orelhas, para que esse livro seja melhor recebido pelo leitor que é, no final das contas, o alvo, vamos dizer assim, o alvo desse escritor, né? Outra coisa que é importante é que essa impressão seja uma impressão de qualidade, para que esse livro ele tenha também uma durabilidade. Uma impressão que não tenha qualidade pode fazer com que com pouco tempo as páginas do seu livro comecem a se soltar. E aí as pessoas vão pensar o quê? Poxa, eu paguei por esse livro, a história até é boa, mas a qualidade é muito ruim. Então, isso também voga, tá, pessoal? Isso também é importante na hora que a gente vai pensar. Por quê? Porque um livro de qualidade, ele é um livro que ele tem as suas páginas firmes, que vai permitir que esse leitor adormeça, às vezes, com esse livro na mão e está lendo ali até cansar, e ele adormeça, e quando ele acordar, o livro ainda vai continuar inteiro. Ele vai poder continuar a leitura desse livro, ele vai poder carregar esse livro, ele vai poder manusear este livro. Então, sim, gente, tem que ser uma impressão de qualidade. Nem sempre, nessas horas, o que é o mais barato é o melhor, né? Ora as bolas, se a gente fala tanto em deixar um legado para a posteridade, por que economizar nesse momento tão importante do seu livro? Se você vai pegar um papel que não tem uma boa qualidade, você tem que... É o momento em que você veste o traje de gala no seu livro. É o momento em que você usa o melhor traje, esse momento da decisão da escolha do papel. E é por isso que nós estamos aqui, a Editora NP, para fazer com que você escolha o melhor custo-benefício e, principalmente, que você utilize um material de qualidade para que esse seu livro seja durável e para que ele seja um material que leve para a posteridade, que daqui 40, 50 anos ele tenha uma qualidade perfeita para que outras pessoas continuem escrevendo a sua história, né? E aí, antes de a gente passar para o passo final, nós já estamos caminhando para a live. Se você não é inscrito ainda no canal, eu vou convidar que você se inscreva, curta, compartilhe, comente essa live. Se tem algum tópico que foi importante para você, encaminhe essa live para outras pessoas. E o mais importante, se inscreva e ative o sininho, porque todas as quartas-feiras nós estamos aqui. De toda essa questão do mapa do projeto editorial, né, é muito importante que nada é tão importante quanto você ter uma boa escrita, né? Tudo começa com uma boa escrita de um livro. De nada adianta a editora estar aqui para te ajudar se você não fez a escrita do manuscrito, né? E aí eu pergunto para você, se você tem um sonho, agora conhece todo esse processo, será que sabe como começar a escrever de maneira certa? Se não souber, busque a nossa equipe. Nós temos mentorias, cursos, workshops e temos um trabalho, um projeto editorial que vai deixar o seu sonho se tornar realidade, né? E para começar falando de cursos, né? Nós estamos na Black November, da Black NP. Durante todo o mês de novembro, nós estamos ofertando o curso Escritor de Primeira Viagem por 50% do valor. O que é o curso Escritor de Primeira Viagem? Ele é um guia com passo a passo para que você possa se tornar efetivamente o escritor da sua história. Você vai aprender a
estruturar o seu livro dentro do curso, os capítulos, as ideias centrais, vai definir as metas e objetivos do seu livro, você vai ter técnicas e dicas para você desbloquear a escrita criativa do seu livro e, mais importante, você vai ter material suficiente para que você possa preparar para o grande dia do lançamento do seu livro, né? Você vai ter um checklist com o grande dia do lançamento, né? E quanto custa tudo isso, Jefferson, né? Nós temos o curso Escritor de Viagem, que é um guia com passo a passo. Nós temos 6 bônus. Rapidamente vou falar aqui para vocês. O primeiro é a comunidade VIP, você vai ter um acesso para conversar com outros escritores, com um grupo de networking para trocar ideias e experiências. Você vai ter um livro digital, Seja Escritor da Primeira História, onde a gente monta esse passo a passo de como você vai tornar uma ideia um livro publicado. Nós temos o plano do escritor, onde você vai organizar e estruturar seu livro. Nós temos aí o checklist do lançamento. Nós temos o cashback de 100%. E aí eu esqueci do último coisa que a Gisele já vai buscar aqui rapidamente para a gente. Mas o que é o cashback, gente? O curso, escritor de primeira viagem, a gente vende ele por R$150 normalmente. E durante a Black November, durante todo o mês de novembro, nós estamos dando 50% de desconto. Ou seja, você vai pagar R$75 por esse curso. E o cashback nós vamos dar para você 100% desse valor, ou seja, R$150 do valor desse curso para que você possa utilizar na próxima compra de um curso ou serviço a ser contratado pela editora NPE. Vale ressaltar que no início de 2026 nós vamos estar lançando o curso Marketing para Escritor. Nós vamos estar fazendo uma série de cursos rápidos para que você possa trabalhar de maneira efetiva, de maneira eficiente e se tornar escritor da sua própria história. E o último bônus, e não tão importante quanto todos os outros, é o template da diagramação. Você vai receber um arquivo no formato Word, diagramado para e-book. E ainda assim vai ter um outro bônus, que é o design da capa, que está lá dentro do curso, onde você vai preparar o seu livro e vai publicar ele dentro das plataformas digitais, seja na Hotmart, seja na Eduz, seja na Amazon. Então, você não tem mais desculpa para não se tornar escritor da sua própria história. Se você é uma pessoa que escreve a tempo e não publicou ainda o seu livro, o curso Escritor de Primeira Viagem ele vai fazer com que você, com um investimento de R$75, se torne escritor de primeira viagem e publique o seu livro digital nas principais plataformas de mercado, né, Gisele? Exatamente. Então, se você quer aproveitar esse final de ano para finalmente tirar a sua história do papel e começar 2026 com seu livro já encaminhado, essa é a sua chance. Então, você consegue tanto usando esse QR Code que está aparecendo aqui em cima, no cantinho da sua tela, né? Esse QR Code aqui pode levar para a página para você aproveitar essa promoção de novembro, ou então você pode clicar aqui no link da bio. Aqui na descrição desse vídeo a gente deixou o link também para que você possa, sim, acessar e poder aproveitar essa promoção de Black November para que você possa, sim, se tornar escritor da sua própria história, não é mesmo? Nós não costumamos ser muito chatos de ficar aqui vendendo e vendendo e vendendo. Nossa proposta é que você se torne escritor da sua própria história. O curso está aí, a decisão é sua, o próximo passo quem dá é você. Então, utilize aqui o QR Code no cantinho da tela, aqui no canto inferior esquerdo, superior esquerdo. Acesse aí com o QR Code ou vai aqui na descrição desse vídeo e veja lá tem todo o passo a passo, lá você vai ver quais são os benefícios que você vai ter, os bônus, como é que foi funcionar esse guia para se tornar escritor da primeira viagem através do curso Escritor de Primeira Viagem. Então, gente, sem mais delongas, eu quero agradecer você que esteve aqui com a gente, a você que vai assistir essa live gravada, lembrando que a Black November vai até o dia 30 de novembro. Se você estiver assistindo essa live no dia 1º de dezembro, infelizmente não vai mais estar existindo, mas com certeza o curso vai estar ali para você
comprar, só não mais com esse desconto de 50% com todos os benefícios, né, Gisele? Exatamente. E, claro, teremos uma plataforma com muitos cursos rápidos para você se tornar escritor da sua própria história. Quero agradecer a você que esteve aqui com a gente, Gisele, mais uma vez agradecer pela presença sua aqui na live e dizer para você que se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe essa live, se inscreva, ative o sininho, porque toda quarta-feira a gente está aqui para trazer conteúdos que fazem sentido e para que você se torne escritor da sua própria história. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana para todos e até quarta-feira. Esperamos vocês amanhã lá no perfil do Instagram, @editoranpe, para acompanhar a live de lá, que é a nossa live de perguntas e respostas do Café com Palavras. No mais, me despeço aqui e até a próxima live da Editora NPE, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.